Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Estamos na página 52 do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo. Vamos dar sequência aqui à nossa leitura e reflexões. A partir das informações de Joana de Ângeles, Emmanuel e André Luiz, testificamos que o corpo físico, em sua totalidade, mesmo em contato permanente com o meio externo, está mergulhado no fluido perispiritual. Por sua vez, a dimensão perispiritual é uma exteriorização da energia imanente do oceano mental, no qual encontra-se imersa. A mente é uma emanação da consciência. Existe nela como entidade interdependente, move-se em incontáveis experiências e vive a realidade por ela determinada. Então, existe nela, move-se e vive. Portanto, esses três universos, o físico, o perispiritual e o mental, existem no espírito. Ou seja, são partes integrantes de sua realidade imperecível, embora vivenciando experiências transitórias. Corpo e alma constituem uma dualidade que, em síntese, são a mesma unidade da vida universal. O corpo é efeito, a alma é-lhe a causa. Quem diz isso é Joana de Ângeles, Corpo e Alma, está no livro Alegria de Viver, capítulo 4. Interessante a gente fazer uma análise, porque não é algo que é tão fácil da gente compreender, né? Eu falo aqui por mim, eu preciso realmente parar, reler e ir trazendo esse entendimento, porque novamente falar essas expressões, alma, espírito, mente, né? Fica mais fácil para a gente entender corpo físico, porque a gente está aqui revestido, está encarnado, revestido de um corpo. A gente vê esse corpo, toca o corpo, sente cheiro, né? Sente dor, sente prazer. Então, é um corpo que tem as suas, vamos dizer assim, a sua parte sensorial. É um corpo que nos transmite, por exemplo, senti coceira. Então, é um corpo em que ele capta as experiências internas e externas, né, através dos sentidos. Temos órgãos de sentido. Isso nos ajuda no quê? Na identificação do meio interno, meio externo. Então, se eu sinto, por exemplo, uma dor de barriga, é uma informação de que está acontecendo alguma coisa dentro do meu corpo que precisa de cuidado. Então, eu vou ter uma informação que me leva à minha proteção. Todo o corpo, ele é rastreado, né? Ele tem o sistema nervoso que faz a leitura de tudo que a gente sente, percebe. Por quê? Porque o corpo ele tem que funcionar para garantir a sobrevivência. Essa é a função do cérebro. O cérebro ele funciona com vistas à manutenção da vida no corpo. Então a gente precisa ver, ouvir, a gente precisa se locomover, porque precisa procurar alimento, né? Procurar abrigo, estar em conjunto com outras pessoas, precisa se alimentar, precisa reproduzir, manter a espécie. Então, tudo isso tem uma relação, né, estreita, né, direta com a necessidade do corpo sobreviver. Agora, temos um corpo espiritual, é um corpo que a gente fala, né, perispírito. Peri é o que envolve o espírito. Esse corpo espiritual, ele está falando, né,
ele está mergulhado num fluido, né? Nós estamos todos mergulhados nesse fluido de energia. Então, é um corpo em que o espírito desencarnado a gente consegue ver porque ele está revestido de um corpo. Então, na mesma condição que nós estamos aqui revestidos de um corpo físico e nós conseguimos ver uns aos outros, o espírito fora do corpo físico, ele mantém um corpo espiritual que ele consegue ser visto, né? Ele consegue se apresentar. A gente não vê porque esse corpo está numa outra frequência, a gente pode dizer assim, numa outra dimensão, né, de vibração, é muito mais sutil. A gente tem um corpo muito denso, eles têm de uma matéria muito sutil, né? Então nós vamos entender que a mente, aqui ó, é emanação da consciência. Lembra que eu falei da consciência? A gente diz muito, sim, precisamos tomar consciência. O despertar da consciência, eu preciso despertar minha consciência, eu preciso tomar consciência. Isso é uma coisa. Agora, é preciso que a gente compreenda que nós somos consciência. O espírito, quando a gente fala de espírito, a gente está falando de uma consciência, de uma individualidade, de um princípio inteligente, né? Que a mente é a emanação dessa consciência. Nós somos essa consciência. Então, a mente é uma emanação do espírito. O espírito tem a sua, né? O espírito é consciente. Ele é um princípio inteligente, consciente. Consciente do quê? De si próprio. O animal, ele não tem consciência de si, do eu, né? A gente tem essa consciência do eu. E a mente é como ela se manifesta. Tudo bem complexo, mas a gente vai entendendo, né? E é interessante que ele já acrescenta, né, a Joana de Ângeles falando, né, corpo e alma. A gente fala em alma, segundo o Livro dos Espíritos. Kardec nos coloca uma diferenciação, diz que precisamos de palavras para explicar aquilo que a gente quer realmente dizer, senão fica tudo muito confuso, né? Uma palavra com vários sentidos. Então, a alma ele define como sendo o espírito encarnado. Espírito, né, revestido por um corpo físico, a gente vai dizer que é uma alma, corpo e alma. Agora, corpo e alma não são duas coisas como uma dualidade. Tem corpo, tem a alma, né? Como se a gente pudesse separar. A gente sabe que não se separa. Um corpo sem alma é um corpo morto. E uma alma sem corpo é o espírito, a gente vai dizer, erraticidade, ou seja, está no plano espiritual. Tá numa dimensão espiritual. Ele pode estar do nosso lado. O espírito aqui me inspirando, estando aqui ao meu lado, meus amigos espirituais. Ele não está, né, vagando por aí, ele não está num planeta, ele está aqui no nosso planeta Terra e tal, mas ele está numa vibração, numa dimensão em que ele não é visto, né? Então vamos lá. Quando ela traz isso, é importante que a gente perceba, porque no budismo e em outras visões religiosas, espiritualistas, tem uma visão de dualidade. O mundo é dual, noite, dia, quente e frio, então, corpo e alma, né? E essa dualidade, ela não existe, assim como não existe o bem e o mal, porque o mal não existe. Então, não existe essa dualidade, o que existe é o bem. O mal é ausência
do bem. Então, isso a gente pode aprofundar depois, mas assim, o que existe, nosso sistema, nós temos uma estrela, é o Sol, brilha, que brilha, que brilha, que brilha, né? Brilha aqui colocando, né? É um fogo que aquece, ilumina. É pela energia do Sol que nos chega que nós sentimos calor. Então, hoje está mais frio, o Sol, né, tá lá, tá de dia, estou sentindo aqui é o que a claridade que mostra que está o Sol ali, né, estamos durante o período de dia, e existe uma temperatura que está em acordo com a distância desse Sol para a Terra e a camada, né, de nuvens, de questão de vento e tal. Então, eu sinto isso como uma temperatura, né, em que aqui está em torno de 15 graus. Eu estou exagerada aqui, estou até com um pouquinho de calor, mas assim, tem previsão de que os próximos dias vai fazer céu limpo, então sem nuvens, e vai chegar até 30 graus, porque nós estamos nesse momento, hoje é dia 14 de agosto de 2026, nós temos a influência de um super El Niño, então 30 graus para o inverno aqui na região que eu moro, Mogi das Cruzes, pelo menos 10 graus a mais. Então está ficando muito quente. Dito isso, isso é só um parênteses, né? Mas o que eu quero dizer nós temos o Sol. O Sol, ele existe, ele fornece esse calor, essa luminosidade. Quando ele está do outro lado, né? O Sol não está do outro lado, né? Quando o planeta está girando, né? E nesse movimento dele girar no seu eixo, né? Nós vamos ficar de costas lá para o Sol. Nós temos o anoitecer, onde vai ficar escuro, porque existe a ausência dessa luminosidade. Então, vai ficar mais frio, porque os raios do Sol não chegam. Vai ficar escuro, porque os raios do Sol não chegam. Então, não é que exista uma noite, como se houvesse algo que instaurasse ali a noite, mas é a ausência do que existe, ou seja, a ausência do Sol que nos dá a experiência que nós chamamos noite. Então, a noite não é uma dualidade, ela, na verdade, é a ausência do que está. Então, nós estamos falando de uma coisa só. Nós estamos falando do claro e escuro como uma única coisa. O que existe é a claridade. Isso é muito bonito de ver, porque assim, é entender o que Deus criou. Deus criou o bem, Deus criou o amor, Deus criou a luz, Deus criou a vida. Então, a morte é quando não tem vida, quando acabou a vida. A escuridão é quando não tem a luz. O mal é quando não tem o bem. Então, não existe essa questão de viver uma vida dual. Existe a nossa ignorância, existe a nossa condição de afastamento. Eu posso me afastar daquilo que me ilumina. Então, eu posso me afastar do Sol e eu posso me afastar do bem. Então, vamos lá. No cosmos, tudo se reproduz. Deus é a causa e o efeito de todas as manifestações no espírito dele imanente. Isso nós já falamos. Miramês completa seu próprio pensamento a respeito de Deus para a atualidade,
reportando-se às citações de Allan Kardec na resposta dada à primeira questão do Livro dos Espíritos. A primeira questão do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não é quem, porque Deus não é pessoa. Então, a gente precisa estabelecer ali na pergunta a precisão, porque a pergunta diz muito do pensamento do Kardec, de como que ele precisou elaborar, né, o entendimento para se chegar a uma pergunta com clareza, um objetivo, né, uma objetividade ali. Então vamos lá. Na dialética fraca dos homens, criação é dar existência. É usar a mente e as mãos para que algo tome forma ou feição. Vendo aqui a referência de Miriam Meix, no livro Filosofia Espírita, volume 1. Então ele diz que nós temos ainda, né, essa dificuldade de compreender, de falar, nomear as coisas, nomear nossas emoções, nomear aquilo que existe. Então, quando a gente fala em criação, a gente pensa o quê? Que usar a nossa, vou colocar mente, né? Colocar os nossos pensamentos e as nossas mãos, que ele fala, então, colocar, né, em prática algo que tome forma ou feição. Então, eu vou criar algo, tipo pegar um barro, começar a modelar e transformar ele numa cambuca, né? Num vaso, num copo. Então, eu estaria criando ali esse objeto. Então, o que ele fala é que na nossa mentalidade, na nossa concepção fraca, nós entendemos essa relação. Que criar é pegar vamos dizer, uma matéria-prima, pegar algo e transformar em algo diferente, com formas e até utilidade, né? Inteligência e razão ainda são posses do espírito comum. O Criador está acima de todas as colocações humanas e mesmo espirituais do nosso plano. Quando falamos que Deus é amor, certamente estamos diminuindo o grande foco de luz que nos sustenta a todos. O amor é um dos seus atributos. Ele é muito mais que o amor. Ele é, pois, o incomparável. Quem deseja analisar a capacidade de Deus, que observe a sua criação, a harmonia e a mecânica do universo. Então veja que aqui ele fala, Deus é amor. Não, Deus não é só isso. Ele é também amor. Tudo que ele cria com base na lei do amor. E aí ele fala, né? Se a gente deseja entender a capacidade de Deus, precisamos observar tudo que Deus criou. Então, essa criação que a gente falou logo lá no início, né? É aquilo que se pega numa matéria primordial, né? Numa substância primordial. Então, Deus pega essa substância, esse fluido cósmico, e ele transforma. O que a gente vê? A gente vê na natureza, tudo Deus criou. E tudo que Deus criou se transforma. E não, a lei da destruição está aplicada naquilo que nós construímos, né? Na matéria, tudo que se refere à matéria, né? A matéria ela se destrói, mas ainda assim, no sentido de que o nosso corpo vai morrer, mas ainda assim é um processo de transformação, em que ele se torna nutrientes, né? Porque na natureza
o que morre se decompõe por fungos e bactérias e volta para a natureza. Tá? Então, se a gente observar na criação, existe harmonia, existe ordem. Tudo que entra em desordem, em caos, vai ter que passar por uma reformulação, então uma regeneração. Nós estamos passando, lembra que eu falei do El Niño, do superaquecimento? Quantos anos a gente vem falando que a forma como a gente vive está promovendo aquecimento global? Quantos anos? Quantas promessas de governos do mundo, né? Reuniões em que se congrega ali representantes de muitos países, principalmente os emissores de gás carbônico, porque sabe que estão destruindo a camada de ozônio, sabe que estão destruindo os mares, sabe que está usando poluentes, e desmatamento, exploração das terras, erosão, vai soterrando ali também, assoreando os rios, e nós temos áreas improdutivas, áreas de desertificação, e agora, de uma forma assustadora, as calotas polares que não derretiam há séculos está em, vamos dizer, um colapso, está derretendo. E não é só o volume de água que está indo para os mares. Derreteu, vai aumentar o nível dos mares, dos oceanos. Não é só isso. A gente está esquecendo que a neve, ela reflete a luz solar. Ela devolve para o espaço uma quantidade de energia solar. Não está devolvendo, está ficando no planeta. Então, é um movimento em cadeia. Você vê causa e efeito, movimento em cadeia. Se eu estou destruindo tudo aquilo que impede o superaquecimento do planeta, então o Sol penetra e aquece. Quando ele aquece, ele retira ainda mais, porque aí, se eu preciso das matas, o superaquecimento faz com que as florestas peguem fogo. E aí eu perco ainda mais a área de vegetação. Se a radiação, o aquecimento faz com que se derreta, né, o gelo, aquela camada de neve, né, que é branca, que reflete, além de eu derreter aquilo que mantém a temperatura mais fria, eu elimino esse reflexo, concentrando ainda mais calor, ou seja, vou criando condições cada vez mais graves de aquecer o planeta sem a capacidade de um retorno. Então, por isso que nós estamos falando da floresta amazônica chegar num ponto de não retorno, de não recuperação. Isso é gravíssimo. Então, aqui onde eu moro, eu estou aqui vai fazer uns 10 anos. Quando eu cheguei, o inverno aqui pegava 5 graus, 6 graus. Quem mora aqui há muito mais tempo falava em fazer geada, em pegar a água. Se você deixasse balde de água, tigela com água fora de casa, se formava aquela películazinha de gelo, então chegava a 0 grau. Nós estamos falando de uma condição de que o inverno era marcado de temperaturas realmente mais baixas, com muita vegetação próxima. Esses 10 anos que eu estou aqui, o quanto que eu vi de desmatamento, de crescimento da população, quase que dobrando essa meta de muita incorporadora de dobrar a população de 500 mil para 1 milhão numa cidade. E o que isso significa? E eu estou falando isso numa cidadezinha em que a gente está vendo isso acontecer no nível global. E o calor do verão aqui chegava a 27 graus, 30 graus no máximo. Nós estamos com 30 graus no inverno.
é assim, crítico. E como recuperar isso? Tem que parar o desmatamento e começar reflorestamento. Por isso que a gente fala em planeta de regeneração, porque precisamos fazer o trabalho de regenerar aquilo que nós degeneramos. Nós precisamos trocar as fontes de energia por algo que não polua. Nós precisamos fazer reciclagem, nós precisamos fazer coleta de lixo adequada, não poluir os rios, não. Enfim, tudo que a gente já sabe que precisa fazer, mas agora tem que ser feito com urgência. Porque nós estamos recebendo o impacto daquilo que foi feito. Então, nós criamos. Veja que criar não é só pegar o barro, modelar e transformar num copo. Nós criamos curto e médio e longo prazo. Essa questão climática de médio e longo prazo já chegou. Estamos vivendo. O que mais grave vem adiante é falta de água, falta de alimento. Porque é isso que pode acontecer. Sem chuva em algumas áreas, aí se perde ainda mais a vegetação, a morte dos animais, a desertificação, e não temos a plantação, irrigação, falta de água, e em certas regiões nós vamos ter enchentes. Continua sendo um problema, porque é alagamento de áreas de pecuária, que é um grande um ofensor das florestas, desmatar a floresta para colocar gado, pasto, e isso precisa ser equilibrado. Não estou dizendo que não tem que ser feito, a gente precisa ter medidas de equilíbrio, né? Agrotóxicos que mata as abelhas, a gente falou o quanto que a gente precisa para a evolução dos animais e para a evolução das plantas. A gente precisa que a natureza, ela é interdependente. Nós esquecemos que nós somos parte da natureza, nós achamos que estamos fora, né? Mas não somos parte da natureza. Tudo isso acaba, nós também acabamos. Vai a extinção da humanidade, como mais um dos animais habitantes aqui do planeta. Eu falo isso porque isso toca muito o meu coração, isso é muito doloroso, né? Mas Jesus sabe, Jesus está nos observando, e a extensão do saber é infinita. O Senhor, nosso Pai Celestial, representa a fonte inesgotável, centro de todas as cogitações da sabedoria universal. É isso aqui, Deus sabe de tudo. Deus sabe, a magnitude de Deus ofusca todas as luzes e a sua bondade inspira todas as bondades do universo. O seu amor alimenta todo o amor da criação e seu trabalho é o exemplo que deveremos operar constantemente. Na profundidade do conhecimento sobre Deus, sabemos que Ele não pensa, não fala, não escreve, Ele não raciocina, porque Ele é. Tudo que falarmos sobre essa personalidade incompatível o estaremos diminuindo. E Miramês fala em Horizontes da Vida. Esse livro é muito bonito. Tudo que a gente falar de Deus é tentar definir Deus, é diminuir Deus. Deus é infinito. Lembra? Vou repetir. Deus é infinito, então é impossível defini-lo. E tudo que nós tentarmos falar sobre Deus em sentido de defini-lo é diminuir. A bondade divina, o amor divino, né? A sabedoria infinita. Deus está nos acompanhando, Ele sabe de tudo, Ele está gerenciando tudo. As suas leis existem para serem postas em prática. E existe a lei da destruição e existe a lei da causa e efeito. Então, nós estamos passando
por muitos dos efeitos daquilo que nós fizemos. E nós criamos aquilo que nós estamos vivendo. Nós criamos, nós temos livre-arbítrio também, bem limitado, claro, mas nós estamos vivendo aquilo que nós criamos.